Antes de qualquer coisa, respira fundo, se aquieta por um instante e permite que esse momento seja só entre você e Deus. Talvez o que você esteja carregando hoje seja difícil de explicar, algo que ninguém consegue entender completamente. Algo que fica aí dentro sem forma clara, mas que continua presente, ocupando espaço. Mas mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém perceba, ainda assim existe um lugar seguro, porque aquilo que não dá para explicar, ainda dá para entregar nas mãos de Deus. E mesmo sem conseguir organizar tudo dentro de você, Ele entende, Ele vê e conhece aquilo que está sendo sentido em silêncio. Agora, com o coração aberto, sem pressa, sem precisar esconder nada, fala com Deus em silêncio ou em voz baixa, como se fosse só você e Ele, sem distração, sem medo, apenas esse momento sendo vivido de forma simples, sincera e verdadeira. Senhor, na minha angústia eu clamo a Ti e eu sei que o Senhor me ouve. Livra-me, Deus, dos lábios mentirosos, das palavras que enganam, ferem e confundem, das línguas que distorcem aquilo que é verdadeiro e tentam abalar aquilo que o Senhor construiu em mim. O que será dado àquele que vive na falsidade? O que alcança quem escolhe a mentira como caminho? Senhor, isso machuca, isso pesa, porque são palavras que atingem como flechas, como brasas vivas, que queimam em silêncio e deixam marcas profundas dentro da alma. Ai de mim, porque tenho vivido cercado por palavras que não são verdadeiras, em ambientes onde a paz parece cada vez mais distante. É um cansaço que não aparece por fora, mas que consome por dentro e vai tirando a leveza aos poucos, sem que ninguém perceba. Já estou cansado, Senhor, de conviver com quem não ama a paz, de tentar fazer o bem e encontrar conflito. Eu busco leveza, busco tranquilidade, mas muitas vezes encontro peso e tensão ao meu redor, como se a paz estivesse sempre sendo interrompida no meio do caminho. Eu falo de paz, mas quando abro a boca parece que sou cercado por guerra. Mesmo tentando manter o coração limpo, o ambiente insiste em ser pesado. E isso vai desgastando por dentro, de forma silenciosa, constante e difícil de ignorar no dia a dia. Por isso, Senhor, antes que isso me mude por dentro, antes que eu me torne aquilo que me feriu, eu paro agora diante de Ti e entrego tudo o que estou sentindo, sem esconder nada, sem guardar mais nada dentro de mim, apenas confiando em Ti. Pai, ouve o meu clamor, vê o que ninguém está vendo. Guarda o meu coração, porque eu não quero me perder nisso. Não quero deixar essa dor me transformar em algo que eu não sou, nem perder aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Se isso tocou em algo dentro de você, é porque essa dor não é só sua. Talvez o que mais pesa nem venha de fora, mas de perto, de convivências que confundem, de pessoas que parecem, mas não são, de situações que vão desgastando a alma em silêncio. Senhor, na minha angústia eu me volto a Ti, porque há momentos em que o coração aperta e a mente não consegue compreender tudo, mesmo sem conseguir explicar. Confio que o Senhor me ouve e entende cada sentimento guardado em silêncio. Que minha entrega seja sincera, sem reservas. Livra-me, Deus, das palavras que enganam e das conversas que escondem peso. Protege meu coração para que eu não me deixe abalar pelo que não vem da Tua presença. Que eu consiga reconhecer a verdade e permanecer firme, mesmo quando o ambiente insiste em ser pesado. E que minha paz interior permaneça intacta. Antes que isso alcance meu coração e mude quem eu sou, eu me aproximo da Tua paz. Que o Senhor cuida do que não consigo resolver, traga clareza onde há confusão, calma onde há inquietação e proteção contra a falsidade. Que eu possa descansar confiando que o Senhor vê e entende cada detalhe do meu coração. Se isso tocou em você, não foi por acaso, porque o coração percebe o que a mente não consegue explicar. Há sentimentos que surgem sem lógica e espaços dentro de você onde ficam dores do dia a dia. Há aqueles lugares que raramente são mostrados. Talvez você ainda não consiga colocar em palavras, mas percebe nos detalhes, nas atitudes e nas conversas, algo que pesa e incomoda, algo que tira a leveza do ambiente. Mesmo sem provas ou justificativas claras, seu coração sente o desconforto que se repete.
e isso gera tensão silenciosa. Essa dor não é visível, ninguém percebe, porque por fora tudo parece normal. Mas por dentro existe desgaste e alerta constante. É um cansaço emocional que se acumula, exigindo atenção contínua às palavras e atitudes ao redor. E mesmo assim você continua tentando, mantendo equilíbrio, sem julgar ou se precipitar. Mas sente que algo mudou e que as relações perderam a leveza. É nesse ponto onde você percebe, sem conseguir explicar, que a oração entra hoje não para expor ninguém, nem criar conflito, mas para cuidar de você, trazer clareza e proteger o seu coração. O que mais dói, Senhor, não é o que vem de longe, porque quando vem de fora, a gente aprende a se proteger, a se afastar, a criar limites. Mas quando vem de perto, de pessoas que fazem parte da rotina, que conhecem a nossa vida e ocupam espaço dentro de nós, a dor é diferente, mais difícil de lidar, porque não é só sobre o que foi dito, é sobre quem veio. São relações que não podem ser ignoradas. Pessoas com quem convivemos, falamos e encontramos no dia a dia. Talvez por isso a dor se torna mais silenciosa, porque não dá para reagir como gostaríamos. Não dá para se afastar completamente, nem expor tudo. Então a gente vai guardando e lidando por dentro, tentando manter a paz mesmo percebendo que algo não está certo. E é nesse convívio que pequenas coisas começam a pesar. Palavras que parecem normais, mas carregam algo por trás. Atitudes que geram dúvida, olhares que não transmitem leveza. E você começa a perceber que nem tudo é tão claro quanto parece. Que nem todo sorriso é sincero, que nem toda aproximação vem com verdade. Muitas vezes o que mais machuca não é algo direto, mas o que fica escondido, aquilo que não é dito claramente, mas aparece nas atitudes, na forma de falar, na maneira de agir, e isso vai desgastando o coração aos poucos. Porque é uma convivência que exige atenção constante, e isso tira a paz e a leveza. E o mais difícil, Deus, é perceber que essas pessoas estão perto o suficiente para influenciar o ambiente, afetar o seu dia e mexer com o seu emocional. Mesmo assim, você tenta continuar, tenta manter o equilíbrio, mas sente que precisa de ajuda, porque sozinho é difícil lidar com isso sem se ferir ou se fechar por dentro. Existe algo dentro de nós, Senhor, que percebe antes mesmo da mente entender. Uma sensibilidade que capta o que não é dito, que sente quando algo não é verdadeiro. E mesmo que tudo pareça normal por fora, há um desconforto que não passa. Uma sensação de que algo está fora do lugar. Como se o ambiente carregasse um peso que não deveria estar ali. E o coração começa a ficar atento, tentando entender o que não consegue ver com clareza. São detalhes pequenos, quase imperceptíveis, mas que fazem diferença. Palavras que parecem vazias, conversas que não trazem paz, olhares que não sustentam sinceridade. E aos poucos isso vai criando um clima estranho, difícil de explicar, mas impossível de ignorar, porque existe uma percepção que insiste em permanecer. E muitas vezes a pessoa tenta ignorar, tenta pensar que é coisa da própria cabeça, tenta relevar, fingir que não é nada, mas aquilo volta, se repete. Aparece em outras situações, em outros momentos, e o coração começa a perceber que não é impressão, que existe algo ali que não é leve, que não é verdadeiro como deveria ser. Essa percepção não vem para gerar medo, nem para criar distância de tudo, mas também não pode ser ignorada, porque é uma forma de proteção, um tipo de discernimento que Deus permite que exista dentro de nós, para que a gente não se entregue completamente a ambientes ou relações que podem nos ferir. Por isso, Senhor, eu não quero rejeitar aquilo que a minha alma percebe. Não quero viver desconfiando de tudo, nem deixar que isso roube a minha paz. Eu só preciso de direção, equilíbrio e sabedoria para permanecer firme, sem me contaminar e sem perder a leveza. E é nesse ponto, Senhor, que minha mente se perde, porque aquilo que a alma percebe nem sempre é fácil de aceitar. Surgem dúvidas, pensamentos confusos e questionamentos constantes, como se eu tentasse entender algo que sinto, mas não consigo comprovar. E isso cria conflito interno.
Esses pensamentos me trazem segurança e faz com que eu me cale. Me faz observar mais e tentar não tirar conclusões precipitadas, mas o incômodo persiste. Tento ignorar, fingir que está tudo bem, agir normalmente, mas isso custa esforço constante e desgasta por dentro. Por isso, Deus, coloco diante de Ti toda essa confusão, pedindo equilíbrio, sabedoria e discernimento, sem me perder e sem deixar que roube minha paz. E então, Senhor, chega o momento mais difícil, quando o silêncio já não basta e o peso de guardar tudo dentro do peito cresce. O coração deseja se expressar, falar o que sente e liberar o que está preso, na esperança de que algo mude ou se resolva. Mas, ao mesmo tempo, o medo acompanha essa vontade, porque nem toda verdade é bem recebida e nem toda conversa traz paz. E existe o receio de que tudo piore. A mente começa a pesar cada palavra, cada consequência, tentando prever riscos e proteger o que ainda pode ser preservado. E isso gera tensão constante. Ficar em silêncio também dói, Senhor, porque parece que estou permitindo ou ignorando algo que fere e cria uma sensação de injustiça interna, como se meu coração pedisse uma atitude, uma resposta, um alívio. Mas falar também assusta, porque envolve exposição, confronto e reações, deixando-me entre o que sinto e o que posso fazer. Tento equilibrar tudo, mas parece distante, e meu coração segue pressionado, buscando clareza e segurança. Por isso, Senhor, coloco diante de Ti esse conflito, pedindo direção para não agir por impulso, nem me calar por medo, e assim lidar com tudo sem perder a paz. E depois de tudo isso, Senhor, o que fica é um cansaço que não dá para explicar, porque não vem do corpo, vem da alma. Vem desse esforço constante de tentar entender, de tentar manter a paz e de tentar não se ferir. E isso vai desgastando por dentro de um jeito que ninguém vê, mas que pesa. É um desgaste emocional contínuo, que não acontece de uma vez, mas aos poucos, como algo que vai sendo acumulado dia após dia, até que chega um momento em que a pessoa percebe que já não está mais leve como antes, que a paz já não é a mesma e que o coração já não descansa com facilidade. E junto com esse desgaste vem a perda da paz. Aquela leveza que antes era natural começa a desaparecer e no lugar dela surge um estado de alerta constante. Como se a mente nunca desligasse completamente. Como se o coração estivesse sempre tentando se proteger, e isso cansa profundamente. E então aparece essa sensação de sufoco, não por falta de ar, mas por excesso de peso emocional, como se tudo estivesse acumulado por dentro, sem espaço para descanso. E a pessoa tenta continuar, tenta seguir normalmente, mas por dentro sente que precisa de alívio e de ajuda. Por quê? A verdade é que ninguém consegue carregar esse tipo de dor por muito tempo sem se afetar. E é exatamente isso que eu não quero que aconteça comigo. Eu não quero perder a sensibilidade nem a paz. Por isso eu preciso de Ti para aliviar esse peso e trazer descanso para a minha alma. E é nesse momento, Senhor, quando o coração já está cansado e a alma já não encontra mais força para continuar, que algo dentro de mim reconhece que eu não consigo mais. Que não dá mais para sustentar esse peso, para tentar controlar situações, entender tudo e lidar com pessoas e sentimentos ao mesmo tempo. Então eu paro e admito diante de Ti, eu não aguento mais carregar isso sozinho. Por muito tempo eu tentei entender tudo, controlar tudo e manter tudo em ordem dentro de mim. Isso só me cansou, porque existem coisas que estão além do que eu posso resolver sozinho. E continuar insistindo só aumenta o peso que já estou sentindo. Então hoje, Senhor, eu escolho entregar. Entrego as pessoas que não consigo entender, as situações que não posso mudar e tudo aquilo que ficou preso dentro de mim. Até o que eu não consigo explicar, mas que insiste em me confundir e tirar a minha paz. Por isso eu solto o controle e coloco tudo nas Tuas mãos, confiando que o Senhor vê o que eu não vejo e que mesmo que nada mude ao meu redor, algo já começa a mudar dentro de mim quando eu decido confiar. Guarda o meu interior, Senhor. Fortalece a minha mente e firma o meu coração, para que eu permaneça em paz, mesmo em ambientes difíceis, sem me perder e sem me contaminar. Porque eu entendo
que nem tudo que está ao meu redor precisa fazer parte de mim. Posso perceber sem carregar, conviver sem absorver, seguir sem deixar que isso roube a paz que o Senhor colocou dentro de mim. E mesmo quando tudo parece confuso, eu descanso, porque o Senhor vê tudo, conhece tudo e sustenta o meu coração, mesmo quando eu não tenho respostas nem forças para continuar. E agora, Senhor, depois de tudo o que foi entregue, eu descanso. Não porque tudo mudou ao meu redor, mas porque algo dentro de mim começou a se acalmar. Mesmo sem respostas, o peso já não é o mesmo, porque eu sei que não estou mais carregando isso sozinho. Isso já traz um alívio que antes eu não conseguia sentir. Eu deixo nas tuas mãos aquilo que não posso resolver, aquilo que não depende de mim e foge do meu controle. E nesse lugar de entrega, a alma encontra descanso, como se finalmente pudesse respirar sem aquela pressão constante. Um alívio silencioso que vem de dentro e acalma o coração. Eu não preciso mais me justificar nem provar nada, porque a minha segurança não está no que acontece fora, mas no que o Senhor sustenta dentro de mim. Isso já é suficiente para continuar em paz, mesmo que tudo ao redor ainda permaneça do mesmo jeito. Por isso, Senhor, eu encerro esse momento mais leve, não porque tudo se resolveu, mas porque eu escolhi confiar. E enquanto eu confio, algo dentro de mim permanece firme, porque agora é a tua paz que me sustenta. E isso muda tudo dentro de mim. Amém.